Veja o que está acontecendo nos últimos momentos dentro do agro. Segundo o levantamento do IFAG, 2021 pode ser classificado como um ano de restrição e resiliência. Os produtores goianos enfrentaram problemas econômicos, como o aumento do custo de produção, além de dificuldades climáticas relacionadas à estiagem durante a segunda safra, que prejudicou a produtividade e impediu que o estado alcançasse a safra recorde que estava prevista. Mesmo considerando todas as adversidades, o setor apresentou resultados positivos. O principal ponto do setor agropecuário é que não faltou alimentos. Houve um aumento de custos dos alimentos, ocasionado por vários fatores, mas nós conseguimos sim abastecer a mesa dos brasileiros. Agora, é claro que, por outro lado, também com a renda comprimida, né, com a diminuição da renda em função da questão inflacionária e de outros aspectos, dificultou bastante a vida do consumidor. Mas o setor agropecuário ele conseguiu abastecer o mercado interno, conseguimos exportar, apesar de todas as dificuldades, e é um setor que, sem dúvida nenhuma, ele contribui muito para o Brasil, num momento tão difícil que nós ainda estamos passando, que é a pandemia do Covid-19. Nas culturas da segunda safra, as perdas no milho foram de quase 36%, no sorgo 18%, no girassol 40,5% e o trigo 41%. A queda também foi sentida na cana-de-açúcar de aproximadamente 3%. Se por um lado a agricultura sofreu com a situação climática, na pecuária houve avanço. A carne bovina deve fechar o ano com crescimento de 2%, a suína 5%, com o frango na maior margem de avanço, fechando com 18%. O crescimento foi modesto em comparação ao que era esperado, mas mesmo com esta margem, o estado se manteve competitivo. Em virtude do aumento das exportações, né? Então o setor de pecuária contribuiu para que o setor de pecuária não tivesse uma queda ainda maior, né? E logicamente o setor fecha com alguns números negativos, né? Com uma pressão muito grande sobre os produtores em função do aumento dos custos. A gente pode perceber aí que enquanto os preços do leite aumentou 4%, seus custos aumentaram em mais de 45% durante um ano, né? Então a gente termina o ano com restrições, mas o setor mostrando aí força e mostrando resiliência. Para 2022, o presidente do sistema FAEG, Zé Mário, destacou que o ano deve ser de cautela e reestruturação, onde o produtor precisa colocar tudo na ponta do lápis com mais atenção, pensando nos investimentos de médio e longo prazo para que ele não acabe se endividando, considerando o preço dos insumos atualmente. A palavra de ordem do momento é equilíbrio. Nós estamos hoje no pico dos preços altos. A partir do momento que eu adquiro um bem de consumo na alta, né, lá nas alturas, eu estou fazendo uma dívida alta. E é claro que os preços dos produtos, da soja, do milho, nós já temos aumentos de custo que nós vamos ter que carregar. E quando isso estabilizar, e vai estabilizar, né, o produtor pode estar ficando com uma dívida alta com os preços estabilizados. Isso vai gerar o quê? Endividamento. Não é desejável. Então, portanto, se a gente pode, e é claro que que os produtores levem em consideração, ter muita cautela. Né? O que a gente vê muitas vezes é as pessoas comprando produtos que vão receber em outubro, novembro do próximo ano. Eu estou fazendo uma dívida hoje para daqui a um ano. Vamos ter cautela, vamos viver no dia a dia, vamos ver como o mercado se comporta, vamos ajudar a reconstruir toda essa base para que todos nós possamos sair inteiros e menos machucados e menos fragilizados desse processo todo que nós estamos vivendo. O balanço também levantou os principais pontos do setor em 2022 que devem ser levados em consideração. São eles a recuperação econômica gradual e lenta, o aumento da inflação no mundo, os insumos que devem subir ainda mais e as tensões que podem surgir nas cadeias de abastecimento. Mesmo sendo um cenário de muito risco ao produtor, a instituição ainda projeta resultados positivos, como o PIB do agronegócio brasileiro, que deve subir cerca de 2,4%. 2022 vai ser um ano de reconstrução das nossas bases. Houve um desarranjo muito grande no mundo em função do aumento dos custos de energia, em função da dificuldade logística, de falta de containers, os navios que iam e não voltavam, navios que não foram em função da diminuição da atividade econômica mundial, né? E o que a gente espera para 2022 é a reconstrução dessas bases. É claro, com muita cautela,
para que em 2023 nós, tanto Goiás como o Brasil e o mundo, nós possamos voltar a crescer com números melhores, com desenvolvimento do PIB mundial melhor. E, é claro, o Brasil também, dentro dessa seara, ele conseguir crescer de forma mais harmônica e mais sustentável. A safra de soja 21 e 22 deve crescer quase 7%, por conta do aumento da área semeada e as chuvas que aconteceram no momento certo para o desenvolvimento da cultura. Nas lavouras de milho, que ainda vão ser plantadas, a margem é ainda mais positiva, já que busca recuperar o que foi perdido no ciclo anterior e ainda tem a previsão de chuva bem distribuída na região. Os produtores vão precisar ter cuidado com o planejamento. Nós temos de ponto positivo, né, que o plantio dessa safra, né, nós não tivemos problemas climáticos, né, começou as chuvas no período adequado, aguardamos, né, e temos a perspectiva de que nós vamos ter condições climáticas favoráveis para poder retomarmos aí o aumento da produção agrícola de Goiás, né? Então a expectativa é que a gente tenha um aumento em torno de 20% a 23% na produção, porém na produção mais ou menos de 28 milhões de toneladas esse ano, nessa próxima safra. A pecuária também vai ter um crescimento tímido em 2022, mas o suficiente para o setor se manter competitivo. O presidente da federação destacou o embargo das carnes do Brasil à China como um fator que merece ser analisado pelos representantes do setor. De acordo com ele, o mercado brasileiro não pode ficar refém de situações como essa e deve procurar se aproximar de outros países com o objetivo de diversificar a comercialização de forma que a qualidade do produto nacional seja enfatizada. Hoje a China representa 40% dos destinos às nossas exportações, ao passo que nós representamos apenas 2-3% do mercado que a China tem internacionalmente. O que nós precisamos urgentemente é buscar alternativas e isso tem sido feito. Nós observamos que, por exemplo, países como a Tailândia, Indonésia, Bangladesh, eles entram nesse mercado. Agora, é importante também nós, né, nós brasileiros, e aqui não é só função de governo, mas é de todos nós, setores, produtores de produtos, nós irmos lá vender os nossos produtos, né? Vendermos, mostrarmos a qualidade com que a gente produz, o respeito ao meio ambiente, a lei ambiental mais rígida do mundo, que é o Código Florestal Brasileiro, que é praticado aqui, né? As leis trabalhistas do Brasil, hoje totalmente respeitadas, com respeito às questões sociais, e nós mostrarmos ao mundo tudo isso que nós fazemos, e principalmente a esses países do Sudeste Asiático, que crescem muito, do Oriente Médio, né? Países árabes, né? Países islâmicos, nós mostrarmos a qualidade com que nós produzimos e com isso agregar valor, né? Porque muitas vezes o Brasil ele é um vendedor de preços e nós precisamos transformar isso em vender qualidade, né? Diante do episódio, o IFAG também apresentou os dados referentes ao mercado externo e como tem sido a atuação do estado de Goiás. Segundo o levantamento, 78% das exportações goianas foram de produtos oriundos do agro. O complexo de soja representando 61% da comercialização, seguido de carnes e sucroalcooleiros. A previsão é de abertura de novos mercados para outros países em 2022. O dólar alto faz com que nossos produtos tenham um valor maior quando nessa transição. Em volume foi menor, muito por causa da questão do milho. Porém, o que levou ao aumento dessas exportações de valor? A complexo soja, né? Soja em grão, farelo, óleo de soja. A questão das carnes, como a gente colocou, né? A China comprou muita carne brasileira, elevando também a nossa pauta, e produtos do complexo sucroenergético, principalmente açúcar. Então, esses três produtos, que fazem grande parte das nossas exportações, favoreceram que nosso comércio exterior fosse bastante positivo, com exportações em valores maiores do que o ano passado. De 2019 até 2021, a abertura de muitos mercados, foram mais de 177 mercados, mais de 100 produtos em 30 países diferentes. Então, tudo isso deve aumentar o nosso leque de países que nós exportamos. Então, acreditamos que desses 153 países que foram em 2021, a gente possa crescer para 2022.